agora a gente vai para o Senar Mato Grosso Responde. E olha só que interessante. As características comportamentais dos funcionários de uma propriedade ou empresa rural podem interferir nos resultados. Mas você sabe como identificar esses comportamentos e como adotar estratégias para contornar alguma situação quando necessário? É isso que a gente vai descobrir agora com ele, o Luiz Patroni, e a equipe do Senar Mato Grosso Responde. Tema bem interessante, hein, Patroni? Seja bem-vindo. Exatamente, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E tanto é interessante do ponto de vista do profissional que contrata, né, ou seja, quem contrata os colaboradores para pensar nos resultados, quanto também do ponto de vista do próprio profissional, né, passar a entender quais são as suas características comportamentais, né, o seu perfil comportamental e, quando necessário, claro, buscar adaptá-lo, buscar alterá-lo, né, para que os resultados possam ser potencializados aí. Quem vai explicar isso para a gente é o Augusto, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Em um dos treinamentos é esse, inclusive, né, Augusto? Primeiramente, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Quando a gente fala em perfil comportamental, existem características aí distintas? Eu queria que você começasse explicando para a gente se elas são classificadas de alguma maneira. Ótimo, Patroni. Quando a gente fala de perfil comportamental, é entender que estamos o lado luz ou o lado que potencializa nossos resultados, como o lado sombra, que são os pontos a serem melhorados. E dentro do que nós falamos quarta-feira, se eu pego aquelas síndromes que nós colocamos, que são apelidos dados no mundo corporativo, lembrando que a gente não vai trabalhar na área patológica, mas sim dentro do comportamento dentro de uma empresa. Se eu pego a síndrome de Gabriela, o lado positivo, quem tem essa síndrome, são pessoas extremamente organizadas, são pessoas detalhistas. E os pontos a serem melhorados, são pessoas que têm essa dificuldade com mudança. Se eu pego o Zeca Pagodinho, são pessoas extremamente comunicadoras, acolhedoras. Porém, por outro lado, tem a questão da manipulação através do sentimento, deixa a vida me levar. Pessoas que trabalham muito essa questão da procrastinação. Se eu pego a Poliana, tem um lado planejador, um lado mais idealizador. Isso é muito bom. Por outro lado, são aquelas pessoas que acabam ficando distraídas, entram naquele mundo da história da Poliana, né, do conto do perfeito, para não encarar a realidade. Se eu pego a síndrome da Rita Avenida Brasil, da novela, são pessoas motivadoras, pessoas que buscam resultado. Mas, por outro lado, são pessoas que têm dificuldade no relacionamento interpessoal, são pessoas um pouco mais duras e às vezes até agressivas. Perfeito. Ele resumiu aqui, né, as 4 síndromes, como ele já pontuou. Não se trata de patologia, né, ou seja, é como são conhecidas no mundo organizacional. Justamente na quarta-feira que ele se refere, claro, foi no Bom Dia Senar Mato Grosso que ele esteve aqui, no blog do Canal Rural Mato Grosso. Todo mundo pode acompanhar lá no site do Canal Rural detalhadamente cada uma delas. Bom, você trouxe as características, né, e os que seriam eventuais problemas, vamos classificar assim. Eu sou um gestor, de que maneira eu posso identificar isso no meu quadro de funcionários, né, e como trabalhar para que essas características não se tornem um empecilho na hora dos resultados? Ótimo. Eu penso da seguinte forma, quando trabalho a parte de gestão, de liderança, desenvolvimento de liderança, através de um teste de perfil comportamental eu consigo identificar essas síndromes. A questão é, como que eu vou usar essas pecinhas, esses colaboradores, em prol da empresa? Vamos supor, eu quero alguém que faça o DDS, que faça a abertura semanal da empresa. Eu vou pegar alguém já da síndrome de Zeca Pagodinho, por ser comunicador. Ah, mas eu preciso de um trabalho que seja mais minucioso. Aí eu pego o da Gabriela, que é mais organizador. E dependendo da equipe, eu posso colocar junto esses colaboradores, onde um vai equilibrando e potencializando o outro, e assim obtemos melhores resultados dentro da empresa. Todo profissional se encaixa em alguns desses perfis? Como havíamos dito, normalmente 2 síndromes que predominam na pessoa. Pegando a Nina somado com a Poliana. Poliana, muito idealização. Vai ser aquele colaborador que fica pensando, criando estratégias, mas eu preciso colocar em prática, preciso ter o resultado. Aí eu posso colocar um colaborador de Nina, que é motivador do lado. E assim eu somo a estratégia com a motivação. E assim eu consigo alcançar maiores resultados em curto prazo de tempo. Importante que isso daí, né, não fica no campo teórico apenas, né, Augusto? Realmente existem exemplos, né, de casos em que houve prejuízo ou os resultados não foram alcançados justamente por não trabalhar isso no quadro. Uma das histórias que eu gosto de contar nos treinamentos, dentro da minha vivência como gestor e treinador também,
Empresa que tem muita rotatividade. É importante olhar esse gestor. Quais são as características que tem? Será que o problema são os colaboradores que não estão conseguindo atender às necessidades da empresa ou o gestor que não está conseguindo adequar ou motivar esse colaborador? E acaba tendo muito conflito. E isso gera problema no clima organizacional e automaticamente gera prejuízo para a empresa. Perfeito. Obrigado pela sua participação. Lembrando, quem quiser levar o Augusto, a equipe do Senar, para fazer esse treinamento, busca o Sindicato Rural do município, entre em contato com a equipe para levar lá o time para orientar, né, os colaboradores e, claro, também toda a estrutura de RH da empresa. E aí, Priscila, devolvo para você com a seguinte observação. A gente viu ele falando aqui, muitas vezes a gente fala que um dos grandes gargalos do campo é justamente a falta de mão de obra capacitada, né? A gente entende que, ouvindo ele falar, além de ter a mão de obra capacitada, é preciso aproveitar de fato esse profissional, né, toda a habilidade que ele adquiriu nas capacitações, justamente conciliando com o comportamento dele, com o perfil comportamental dele, justamente para alcançar os resultados mais esperados desse profissional. Bem legal essas dicas aqui, por isso está aqui no Senar Mato Grosso Responde de hoje. Priscila, volto contigo aí. Excelente fim de semana, até semana que vem. Gostei muito, viu, patrônio? Eu acho que eu tenho um pouco de Zeca Pagodinho e de Poliana. E aí os desfalques, quando você tem uma equipe bem completa, né, eles são supridos com uma equipe que tem outras características. E aí a gente se completa e faz um ótimo trabalho. Obrigada, viu? Um grande abraço e um excelente fim de semana.